Desde o meu primeiro dia no hospital, ouvi a mesma advertência de todos os lados. Você é nova aqui, certo? Perguntou um enfermeiro mais velho, enquanto assinava um prontuário. Assenti, ainda me acostumando com o ritmo caótico daquele lugar. Então, um conselho. Mantenha a distância do Dr. Enzo. Ele não gosta de conversa. Eu ri, achando que fosse exagero. Ele é grosseiro? Ele é pior. Frio. Não se importa com nada além do trabalho. Mas ele é um bom médico? O enfermeiro ergueu as sobrancelhas. O melhor que temos. Mas se estiver esperando um sorriso ou uma palavra gentil, sugiro que procure outro setor. Eu ouvi aquilo várias vezes ao longo do dia. Algumas enfermeiras diziam que ele nunca elogiava ninguém. Outros médicos confessavam que, apesar do talento inquestionável, ninguém gostava de trabalhar com ele. E foi no final do plantão que eu finalmente o vi pela primeira vez. O hospital nunca dormia, mas aquela hora a agitação era menor. O som dos passos apressados pelos corredores era intercalado pelo bip constante dos monitores cardíacos. O cheiro de álcool e medicação impregnava o ar. Estava terminando um relatório sentada no balcão da enfermaria, quando ouvi uma voz baixa e cortante atrás de mim. Você anotou errado. O tom não era agressivo, mas carregava uma frieza inabalável. Quando me virei, dei de cara com ele, Dr. Enzo, alto, de ombros largos, jaleco impecavelmente alinhado sobre a camisa social azul. Seu olhar era afiado, frio como gelo, e sua expressão era tão impassível que me fez questionar se ele sequer era humano. Ele segurava um prontuário e apontou um detalhe na ficha do paciente que eu tinha acabado de preencher. Aqui. Você digitou 85 batimentos por minuto, mas são 88. Atenção a esse tipo de erro. Se fosse qualquer outro médico, teria dito isso com mais paciência ou, no mínimo, com um tom menos mecânico. Mas Enzo falava como se eu fosse uma máquina que precisava ser ajustada, não uma pessoa. Certo. Obrigada. Peguei o prontuário de volta, tentando não me incomodar com o olhar crítico dele. Ele apenas me observou por um segundo, como se já tivesse me avaliado completamente. Como se soubesse que eu era nova ali e que, para ele, isso já significava que eu não era relevante. Então, sem dizer mais nada, virou-se e seguiu para a UTI, desaparecendo pelo corredor como se aquela interação nunca tivesse acontecido. O quê? Murmurei para mim mesma, ainda surpresa com a maneira como ele me tratou. Camila, minha melhor amiga e também enfermeira, se aproximou, segurando um tablet com a lista de medicamentos. Você acabou de conhecer o nosso querido Dr. Enzo? Revirei os olhos. Querido, só se for um querido bloco de gelo ambulante. Ela riu. Ai, amiga, bem-vinda ao hospital. Ele sempre foi assim? Camila suspirou. Desde que chegou. Ele é o melhor cirurgião que temos. Mas se alguém aqui desmaiasse na frente dele, tenho certeza de que ele chamaria o zelador antes de se abaixar para ajudar. Minha mente ainda tentava processar aquela breve interação. Já trabalhei com médicos exigentes antes, mas Enzo era diferente. Ele não apenas exigia excelência. Ele não via as pessoas ao seu redor como seres humanos. Minha mãe costumava dizer: ninguém nasce de pedra, mas alguns se tornam pedra para não se quebrar. E naquele momento, eu me perguntava o que teria feito Enzo se tornar assim. Eu ainda não sabia, mas algo dentro de mim dizia que aquele homem, o médico sem coração, estava prestes a descobrir que ninguém consegue fugir do amor para sempre. Meu segundo plantão no hospital começou cedo, e eu estava determinada a provar que sabia o que estava fazendo.
O fluxo de pacientes era intenso. Naquela manhã, emergências chegando a cada instante, enfermeiras correndo pelos corredores e médicos indo de um lado para o outro. Apesar do caos, eu já estava acostumada a lidar com a pressão, mas nada poderia me preparar para lidar com o Dr. Enzo. Estava organizando medicações quando um dos residentes passou apressado, visivelmente nervoso. Ele tropeçou em um dos fios do suporte de soro e quase derrubou tudo no chão. "Cuidado!" avisei, tentando ajudá-lo. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a voz cortante e gélida de Enzo ecoou pelo corredor. "Você não tem coordenação motora suficiente para estar aqui?" Ele cruzou os braços, os olhos fixos no residente. O rapaz ficou pálido, murmurando um pedido de desculpas. Enzo suspirou impaciente. "Se você errar assim na sala de cirurgia, pode custar uma vida. Não ache que um pedido de desculpas vai consertar isso." Havia um silêncio absoluto ao redor. O residente abaixou a cabeça, envergonhado, e saiu sem dizer mais nada. Eu senti um incômodo estranho. Claro, erros em um hospital podiam ser fatais, mas... precisava humilhar o garoto assim? Isso foi um pouco exagerado, não acha? Falei, cruzando os braços e encarando Enzo. Ele desviou o olhar para mim, surpreso, como se não estivesse acostumado a ser questionado. Não é minha função ser gentil, apenas garantir que ninguém morra por incompetência." Revirei os olhos. "Bom, doutor, talvez se você tratasse as pessoas como seres humanos em vez de robôs, elas tivessem menos medo de errar perto de você." O canto de sua boca se moveu levemente para cima, mas ele escondeu rápido. "Você fala demais. E você tem empatia de menos." Senti os olhares ao redor. Ninguém jamais falava assim com ele. Enzo segurou minha atenção por mais alguns segundos até que, sem dizer mais nada, virou-se e saiu pelo corredor. Pela primeira vez, vi um brilho diferente no olhar dele. Algo que parecia curiosidade. Na rotina acelerada do hospital, poucos pacientes tinham tempo para trocar mais do que um simples obrigado com a equipe médica. Mas Dona Marta era diferente. Ela tinha 72 anos, estava internada há algumas semanas para monitoramento cardíaco e nunca perdia a oportunidade de conversar. Uma senhora de cabelos grisalhos presos num coque frouxo, com olhos brilhantes e um sorriso fácil. "Você é nova por aqui, não é, querida?" Perguntou-me certa manhã, enquanto eu ajustava o suporte de soro ao lado da sua cama. "Sim, faz pouco tempo. Como se sente hoje, Dona Marta?" "Ah, como alguém da minha idade pode se sentir? Os ossos doem, o coração está cansado, mas a cabeça... essa ainda se lembra de tudo. Inclusive de um médico que precisa de um pouco mais de calor humano." Soltei uma risada baixa. "Acho que sei de quem está falando." Ela sorriu. "Cúmplice. Enzo. Esse menino é tão frio que até os aparelhos do hospital tremem quando ele passa." A gargalhada escapou antes que eu pudesse me segurar. Mas então sua expressão ficou mais séria. "No fundo, acho que ele tem medo de se apegar. Não é falta de sentimentos. É medo deles." Aquelas palavras ficaram na minha cabeça. Será que Dona Marta estava certa? No fim da tarde, Enzo entrou no quarto dela para a checagem de rotina. Fiquei no canto da sala, observando, enquanto ele media sua pressão arterial. Dona Marta o analisava com atenção, um brilho brincalhão nos olhos. "Me diga, doutor, há quanto tempo você não se apaixona?" Vi o rosto de Enzo endurecer no mesmo instante. "Isso não tem relevância para seu quadro clínico, Dona Marta." Tem sim. O coração precisa bater forte por alguma coisa além de manter a gente viva."
Ele finalizou os exames e anotou no prontuário sem desviar o olhar das anotações. Seu coração está fraco, mas estável. Tente descansar. Ela sorriu sem se deixar abalar. Descansar eu descanso depois. Quero ver você sorrir antes disso. Enzo travou. Pela primeira vez, vi um relance de desconforto nele. Ele guardou o estetoscópio no bolso, virou-se sem responder e saiu do quarto. Mas, antes de desaparecer pelo corredor, percebi um detalhe. Ele hesitou na porta por um segundo. Aquele homem podia fugir do amor. Mas algo me dizia que ele não conseguiria fugir para sempre. Depois daquele encontro com Dona Marta, algo mudou no hospital. Não foi nada drástico, nada que qualquer um pudesse apontar com certeza. Mas eu percebi os olhares rápidos que Enzo lançava quando me via interagindo com os pacientes. O silêncio menos cortante quando me dirigia a ele. A forma como ele parecia escutar mais. E então, aconteceu algo que ninguém acreditaria se eu contasse. Era uma noite de plantão exaustivo. Emergências chegando sem parar, corredores cheios, médicos e enfermeiros à beira do colapso. Eu estava no refeitório, segurando um copo de café morno, tentando manter os olhos abertos, quando senti um olhar fixo em mim. Levantei a cabeça e vi Enzo parado na porta, me observando. "Você está aqui há quantas horas?" perguntou, como se estivesse calculando mentalmente o tempo. Suspirei. "Nem sei mais. O hospital consome nossa alma, já percebeu? Isso explica por que seu café tem cheiro de detergente." Fiz uma careta e olhei para o copo. Desde que mantenha meu cérebro funcionando, eu bebo qualquer coisa. Ele se aproximou, sentando-se à minha frente. Era a primeira vez que ele fazia isso. Aproveitei a rara oportunidade para provocá-lo. "Eu tenho uma teoria sobre você." "E eu deveria me preocupar?" Sorri. "Você é um robô. Isso explicaria a falta de expressões faciais, a lógica impecável e a total ausência de emoções." Ele arqueou uma sobrancelha, fingindo indiferença. "E se eu for?" Apoiei o queixo na mão e fingi estar pensativa. "Bom, então você provavelmente tem um botão de desligar. Onde fica? Atrás da orelha? No peito?" Foi então que aconteceu. O impossível. O impensável. O médico sem coração sorriu. Foi um sorriso pequeno, rápido, mas estava lá. Uma leve curva nos lábios, quase imperceptível. Eu fiquei tão surpresa que prendi a respiração, sem saber se aquilo era real ou se minha exaustão estava me pregando peças. E então, como se percebesse o que fez, ele voltou ao seu olhar neutro e se levantou. "Boa noite, Laura." Saiu, antes que eu pudesse responder. Fiquei ali, olhando para a porta vazia, e uma certeza tomou conta de mim. Eu tinha acabado de ver uma rachadura na armadura de Enzo. E sabia que, por menor que fosse, ela iria se abrir ainda mais. Hospitais nunca dormem. A noite era fria, os corredores iluminados apenas pelas luzes brancas e frias do prédio. O som dos monitores cardíacos preenchia o silêncio, misturado às passadas apressadas de enfermeiros e ao murmúrio de médicos discutindo casos. Era um plantão difícil. Emergências chegando sem parar, pacientes precisando de atenção constante, e eu já não sentia mais meus pés. Mas nada se comparava à exaustão que via no rosto de Enzo. Ele estava sentado em uma das cadeiras próximas ao balcão de enfermagem, olhos fixos no nada, a mão segurando a ponte do nariz. Seu jaleco estava ligeiramente amassado, como se já estivesse vestindo-o há horas demais. Eu poderia ter simplesmente seguido meu caminho. Mas não segui. Peguei um copo de café da máquina e me aproximei, colocando-o ao lado dele.
Você parece um cadáver. Provoquei, sentando na cadeira ao lado. Ele suspirou, mas pegou o café sem protestar. Passei 7 horas em cirurgia. 7? Meu Deus! Você pelo menos respirou nesse tempo? Algumas vezes. Sorri, mas meu olhar se suavizou ao perceber algo diferente nele. Aquela era a primeira vez que eu via Enzo humano, não o médico frio e distante, não o profissional impecável, mas um homem cansado, exausto de carregar algo que ninguém via. O silêncio entre nós não foi incômodo. Pelo contrário, era como se, pela primeira vez, ele estivesse confortável ao meu lado. E então, do nada, ele perguntou: "Você sempre foi assim?" Franzi a testa. Assim como. Ele girou o copo entre os dedos, os olhos analisando o café como se buscassem respostas ali. Cuidando dos outros sem pensar em si mesma. A pergunta me pegou de surpresa. Suspirei, apoiando os braços nos joelhos. Minha mãe me criou sozinha. Ela sempre me dizia que um gesto de gentileza pode mudar o dia de alguém. E você acredita nisso? Eu vejo isso todos os dias. Você não? Ele não respondeu. Apenas continuou encarando o café, perdido em pensamentos. E foi nesse momento que eu percebi. Enzo não era um homem sem sentimentos. Ele era um homem que não sabia lidar com eles. Ficamos ali por mais um tempo, compartilhando um silêncio que dizia mais do que qualquer conversa. E quando ele se levantou, pronto para voltar ao trabalho, disse algo que me pegou de surpresa. "Obrigado pelo café." E então se afastou. Não era muito, mas, vindo de Enzo, era um mundo inteiro. O hospital estava mais silencioso naquela tarde. Pela primeira vez em dias, o fluxo de emergências diminuiu, e eu tive alguns minutos para respirar. Mas havia algo estranho no ar. Enzo não estava ali. Ele nunca faltava, nunca saía no meio do expediente. Era quase como se ele vivesse naquele hospital. Mas naquela tarde, sua ausência era notável. Ele saiu mais cedo, comentou Camila, casualmente, enquanto organizávamos medicamentos. "Enzo?" perguntei, franzindo a testa. "Sim, o próprio iceberg." Dr. Augusto autorizou. Parece que não estava bem. Aquilo me surpreendeu. Enzo não parecia ser do tipo que admitia não estar bem. Minha curiosidade me levou até a área externa do hospital, onde um pequeno estacionamento ficava quase vazio naquele horário. E lá estava ele, sentado em um banco de concreto, de cabeça baixa, segurando algo entre os dedos. Um pequeno relógio, de bolso. Me aproximei devagar. "Doutor, você está bem?" Ele ergueu os olhos. Havia algo diferente neles. Um peso. "O que você está fazendo aqui?" perguntou sem seu tom habitual de frieza. Eu poderia perguntar o mesmo. O silêncio se prolongou, e quando achei que ele não responderia, ele finalmente falou. Esse relógio pertencia ao meu pai. Olhei para o objeto em sua mão. Era antigo, bem cuidado, mas o metal dourado já começava a perder o brilho. Ele era médico também, continuou sem me encarar. Um dos melhores, dedicado, incansável. Nunca errou uma cirurgia. Nunca deixou de salvar um paciente. Havia algo amargo em sua voz. Mas incentivei suavemente. Ele respirou fundo. Mas ele nunca teve tempo para mim. Nunca me ensinou nada além de trabalho, disciplina e perfeição. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Passei anos tentando ser o que ele queria, o melhor cirurgião, o mais dedicado. Mas no fim, ele girou o relógio entre os dedos, sem olhar para mim.
Percebi que herdei algo pior do que a técnica dele. O quê? Enzo finalmente me olhou, e pela primeira vez desde que o conheci, vi dor real em seus olhos, a incapacidade de sentir. Minha garganta apertou. Agora fazia sentido. O homem que se recusava a se conectar com qualquer pessoa era apenas o reflexo de uma vida inteira sem afeto. Engoli em seco, sentindo meu peito pesar. Você sente, Enzo? Murmurei. Apenas não sabe como lidar com isso. Ele desviou o olhar, como se a ideia fosse desconfortável demais para processar. E naquele instante, eu soube. Por mais frio que ele tentasse parecer, seu coração nunca foi de pedra. Ele apenas foi ensinado a não usá-lo. Depois daquela conversa no estacionamento, algo mudou. Eu via Enzo diferente. Não como o médico frio e distante que todos descreviam, mas como alguém que carregava um peso invisível no peito. Talvez fosse por isso que, naquela noite, eu soube instintivamente onde encontrá-lo. O hospital estava mais silencioso que o normal. Os corredores ainda iluminados pela luz fria e constante, mas sem a correria habitual. Foi quando passei pelo quarto de Dona Marta e parei. A porta estava entreaberta. Lá dentro, Enzo estava sentado ao lado dela. A visão me prendeu no lugar. Ele segurava a mão dela. Eu quase duvidei dos meus próprios olhos. A mulher que, dias antes, havia provocado Enzo, dizendo que ele precisava aprender a amar. Agora estava deitada na cama, frágil, respirando com dificuldade. Seus olhos estavam fechados, e seu peito subia e descia lentamente. E ele estava ali, não como o cirurgião, impecável, mas como um homem que, talvez pela primeira vez, estivesse sentindo algo sem tentar fugir. Fiquei na porta sem querer interromper. Não precisa fingir que não está aí. Sua voz soou baixa, mas clara. Segurei o fôlego. Abri a porta devagar e entrei, parando ao lado da cama. Eu não queria atrapalhar, murmurei. Ele manteve os olhos fixos na senhora deitada à sua frente. Ela piorou hoje, disse, sua voz sem a firmeza habitual. Não precisei perguntar para saber que aquilo o afetava. Dona Marta era mais do que apenas uma paciente para ele. Ela o via como ninguém mais via. Ela sempre acreditou que você tinha um coração. Falei, observando a forma como sua mão segurava a dela com cuidado. O maxilar de Enzo se contraiu. Eu não sei o que estou fazendo aqui, ele admitiu. Senti um aperto no peito. Está aqui porque quer estar, Enzo. Ele ficou em silêncio por longos segundos. Eu não posso salvá-la. Não. Mas pode ficar ao lado dela. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo aquelas palavras. E então, pela primeira vez, Enzo não tentou fugir. Ele apenas ficou ali. E eu soube que naquela noite, algo dentro dele havia mudado para sempre. Depois daquela noite ao lado de Dona Marta, eu sabia que algo dentro de Enzo havia mudado. Mas o que eu não esperava era que aquela mudança também me afetasse. Passei o dia tentando me concentrar no trabalho, mas minha mente insistia em voltar àquela cena. A forma como ele segurou a mão dela. O olhar carregado de algo que ele sempre tentou esconder. E, principalmente, o fato de que ele não fugiu. Enzo estava sentindo. E por mais que ele tentasse esconder isso, eu via. Já era tarde quando terminei meu último plantão. O hospital estava silencioso, e o único som era o eco dos meus passos pelo corredor vazio. Passei pela sala de descanso dos médicos e, por instinto, olhei para dentro. Ele estava lá.
Sentado, a camisa levemente desabotoada no pescoço, os cabelos bagunçados pelo cansaço. Mas seu olhar? Ele me viu, e eu senti meu coração errar uma batida. Não vai embora ainda? Perguntei sem saber exatamente por que minha voz saiu tão baixa. Ele segurou o copo de café que já devia estar frio. Acho que fiquei tempo demais nesse hospital para saber que não preciso correr para casa. Soltei uma risada leve, mas não me mexi. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas nos olhando. O ar ao redor parecia diferente. Talvez porque, pela primeira vez, não havia barreiras entre nós. Eu senti meu coração acelerar quando ele finalmente falou: "Desde que você chegou?" Ele hesitou por um instante. "Eu percebi que não sei lidar com você." Minha respiração travou. "Como assim?" Ele passou a mão pelo rosto, como se não soubesse como organizar os pensamentos. "Você me enxerga de um jeito que ninguém nunca viu. Isso me assusta." Meu peito apertou. "Por quê?" "Porque eu não sei como sentir isso." E foi ali que eu entendi. Enzo não tinha medo do amor. Ele tinha medo do que o amor poderia fazer com ele. Eu dei um passo à frente, e ele não se afastou. Seus olhos estavam fixos nos meus, como se lutasse contra algo que já sabia que estava perdido. E então, ele cedeu. Com um movimento rápido, ele me puxou para si. E antes que eu pudesse sequer processar o que estava acontecendo, seus lábios estavam nos meus. Foi intenso. Foi urgente. Foi como se ele estivesse se segurando há tempo demais. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia distinguir se era o meu ou o dele. Quando nos afastamos, ainda ofegantes, ele segurou meu rosto com as mãos. E pela primeira vez, vi medo em seus olhos. Mas não medo de mim. Medo de perder o que acabava de encontrar. Eu deveria estar feliz, deveria estar sorrindo, sentindo borboletas no estômago, me deixando levar pela euforia do momento. Mas a verdade? Eu estava com medo. Porque logo depois daquele beijo, daquele instante que fez meu coração explodir dentro do peito, Enzo se afastou. Naquele momento eu vi o medo nos olhos dele. Mas não era um medo comum. Era pânico. Ele passou a mão pelos cabelos, respirando fundo, como se tentasse processar o que havia acabado de acontecer. "Eu não deveria ter feito isso", murmurou. As palavras cortaram mais do que qualquer bisturi. Meu peito apertou, mas eu me forcei a manter a calma. "Por que não?" Ele fechou os olhos por um segundo antes de encarar o chão. "Porque eu não sei amar, Laura." Eu senti um nó na garganta. "Amar não é algo que se aprende, Enzo." Ele soltou um riso curto, mas não havia humor nele. "Para você, talvez seja simples. Mas para mim..." Ele hesitou. "Eu passei a vida inteira evitando qualquer coisa que me fizesse sentir." Dei um passo à frente, mas ele recuou. E aquilo doeu mais do que qualquer palavra. Ele estava fugindo de mim. "Enzo." Minha voz saiu baixa, quase um sussurro, mas ele apenas balançou a cabeça. "Você merece alguém melhor do que eu." E então, ele se virou e foi embora. Fiquei parada ali, sentindo uma onda de emoções me invadir. Raiva, tristeza, frustração. E principalmente, um vazio que eu não esperava sentir, porque eu soube que naquele momento ele não estava fugindo de mim, ele estava fugindo do que sentia. E eu não sabia se conseguiria trazê-lo de volta. Os dias seguintes foram um vazio. Eu tentava me concentrar no trabalho, seguir minha rotina, mas tudo parecia diferente sem Enzo por perto.
ele evitava cruzar meu caminho. Quando nos víamos, era apenas profissionalismo puro. Nenhuma troca de olhares, nenhuma palavra além do necessário. Era como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia a verdade. Ele estava fugindo. E eu já estava cansada de correr atrás de alguém que insistia em negar o que sentia. Foi então que Dona Marta partiu. Quando recebi a notícia, algo dentro de mim desabou. Corri até o quarto dela e, para minha surpresa, Enzo já estava lá. Ele estava parado ao lado da cama, os ombros tensos, a cabeça baixa. Seu olhar estava fixo na paciente que, mesmo sem vida, ainda carregava um pequeno sorriso nos lábios. E naquele momento, eu vi. Vi a dor que ele tentava esconder. Vi a luta interna entre o homem que aprendeu a ser frio e o homem que, sem querer, aprendeu a sentir. Eu soube que ele queria dizer algo, mas não conseguia. Então fui eu quem quebrou o silêncio. Ela sempre soube que você tinha um coração. Seus olhos me encontraram, e o que vi ali me partiu. Enzo, o homem que nunca demonstrava nada, estava com os olhos marejados. Eu passei a vida fugindo disso, Laura. Sua voz saiu baixa, quebrada. Eu me aproximei. Fugindo do quê? Ele apertou a mandíbula, desviando o olhar. Do que eu sinto. De você. Minha respiração travou. E por que está me dizendo isso agora? Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Porque eu não posso mais evitar. Meu coração bateu forte, mas ainda assim eu precisava ouvi-lo dizer. E o que você sente, Enzo? Ele me olhou com aquela intensidade que sempre me desarmava. Eu não sei como chamar isso. Nunca soube. Mas quando você não está por perto, tudo parece errado. Um sorriso escapou antes que eu pudesse evitar. Isso se chama amor. Ele soltou um suspiro pesado, como se finalmente aceitasse a verdade que passou a vida inteira negando. E então, ele fez o que deveria ter feito desde o começo. Ele me beijou. Mas dessa vez não havia pressa nem medo, era certeza. Quando nos afastamos, sua testa encostou na minha, e sua voz veio baixa, carregada de emoção. Eu não sei se vou conseguir ser o homem que você merece. Segurei seu rosto entre as mãos e sussurrei. Você já é. E naquele momento, o médico que nunca acreditou no amor finalmente se rendeu a ele. Poque, lembre-se, o amor nunca fica longe. Ele sempre encontra o caminho de volta.